Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Agora são 8h34. Vamos falar sobre o cenário internacional, sobre educação, sobre tecnologia, desenvolvimento. A gente convidou o Vladimir Milton Pomar, ele que é analista de relações internacionais. Olá, Vladimir, bom dia. Bom dia. Vladimir, vamos começar aqui pela China. A gente teve a notícia aqui recentemente, de que todas as cidades da China, de nível, todas terão cobertura de 5G até o final de 2020. Nós lemos aqui um artigo que você fez também recentemente, após a divulgação da avaliação de 2018, do Programa Internacional de Estudantes, o PISA, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que justamente é realizado com estudantes de 15 anos de idade em 79 países. E, em primeiro lugar, quem ficou? A China, E o Brasil, tá lá para baixo, Eu queria que você fizesse aí uma comparação. É até difícil essa comparação, porque a China tá tão na frente do Brasil, Pomar? Como é que você avalia, esse resultado e com essa notícia, da cobertura de 5G até o final de 2020 em todas as cidades chinesas? Veja bem, você tem um conjunto. Na verdade, quando a gente analisa o desempenho da China nessa questão da educação, a gente não pode olhar só a educação, a gente tem que olhar o conjunto. Quer dizer, o desempenho da China em publicações científicas, que é uma maneira de você avaliar também o desempenho do país do ponto de vista da educação de nível superior, da pesquisa, da ciência e tecnologia. O desempenho da China na questão de registro de patentes, essa questão do 5G é a expressão concreta disso. Quer dizer, toda essa briga dos Estados Unidos, do Trump, sapateando com a história da questão comercial com a China, a questão central é o 5G. Você vê que prenderam a executiva da Huawei lá no Canadá, ela é filha do fundador da Huawei, e prenderam no Canadá por quê? Porque os Estados Unidos fizeram prender essa executiva, porque a Huawei é a empresa que está à frente dessa questão do 5G, e aqui no Brasil as pessoas não têm noção do que vai ser o mundo nos próximos 2, 3 anos com a questão do 5G. O 5G vai permitir um aumento da velocidade do processamento de informações, um aumento da capacidade de processamento de informações numa escala que nós mortais comuns, não temos noção do que vai impactar o mundo já agora, nos próximos 2, 3 anos. Tem um dado de uma entidade internacional que ela faz uma estimativa dos próximos 5 anos do 5G no mundo. Então, em primeiríssimo lugar, a Ásia, quer dizer, China principalmente, depois a Europa, Estados Unidos e tal, e lá atrás, lá não sei quando, a América Latina, portanto, nós, Brasil. Então, nós estamos, no momento atual, fadados, ainda mais com essa desgraça que se abateu sobre o Brasil em forma de presidência da República, nós estamos fadados a aumentar muito a distância entre o desenvolvimento da Ásia e principalmente da China e o desenvolvimento da América Latina e particularmente do Brasil. O 5G é uma expressão disso, o PISA é uma expressão disso, mas tem outros indicadores de ciência e tecnologia, de investimento em pesquisa e desenvolvimento, que revelam como a gente está regredindo enquanto o mundo está avançando rápido, particularmente a China, Exato, tem um dado aqui que você destaca no seu artigo, inclusive, dizendo o seguinte, que a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Unesco, tem a ver, é um raio-x, que foi em 1994, falando do desempenho de estudantes em relação à economia, de cada país. O Brasil apareceu em último, entre mais de 100 analisados, e a China em primeiro lugar. Depois, em 2017, na relação dos maiores investidores em pesquisa e desenvolvimento do mundo, os países asiáticos, lideram
né? Logo atrás também dos Estados Unidos, depois vem Japão, Alemanha, Coreia, França, Índia, né? Reino Unido, Rússia e Brasil. Só que realmente o valor, né, em dólares de investimento, veja bem, o Brasil 39,9 bilhões, né, de investimento e a China, por exemplo, 496 bilhões. Realmente está difícil do Brasil ter qualquer parâmetro, enfim, ter qualquer condição de entrar nessa competição, não é isso? Na parte de educação e inovação tecnológica, né, Pomar? Pois é, mas aí a gente tem que ver o seguinte, que essas questões se traduzem na prática em emprego de qualidade, se traduzem na prática em desbalanço da questão da... Veja, quando você analisa, por exemplo, o balanço de exportações, a balança comercial Brasil-China, nós temos a exportação de quase 90% de produtos primários e a importação de quase 90% de produtos manufaturados. Então a gente está vivendo uma situação, é uma aberração que está ocorrendo. Só que isso se agravou de uma maneira estúpida dos últimos anos para cá, porque o Brasil, ao invés de investir mais na questão de educação e de ciência, tecnologia e inovação, nós estamos desmontando toda a estrutura de institutos federais, de universidades federais, de investimento em pesquisa. É uma coisa completa, é um crime que está sendo cometido de uma proporção que as pessoas não estão se dando conta. Quer dizer, enquanto o mundo avança, porque não é só a China, né? Você mesmo leu agora, são vários países que estão acelerados nisso. E aí eu quero chamar a atenção de um aspecto que eu venho acompanhando já há uns 3 anos, pelo menos. Existe um trabalho sendo desenvolvido pelo TID, que é o Instituto Instituto Trabalho e Desenvolvimento da Indústria, né? Fica aí em São Bernardo do Campo. E eu tenho dado palestras sobre a indústria na China e a indústria no Brasil e o processo de desindustrialização do Brasil. Nós estamos vivendo um drama que está tudo ligado, né? As coisas não são isoladas. Se você pegar, por exemplo, a China, pelo 10º ano, é o país que mais manda estudantes para os Estados Unidos. A China tem hoje quase 400 mil estudantes nos Estados Unidos. E ela faz isso desde 1978, ela já mandou quase 6 milhões de estudantes para o exterior, não só para os Estados Unidos, mas nos Estados Unidos a China é o país que tem mais estudantes há mais tempo. Ou seja, o que é isso? Eles investem. O que nós fizemos com Ciência Sem Fronteira? Acabamos com Ciência Sem Fronteira. Entende? Quer dizer, é um negócio assim, às vezes dá vontade de você dizer, não, eu estou tendo um pesadelo, né? Eu estou dormindo, estou tendo um pesadelo, isso não está ocorrendo, eu vou acordar e está tudo normal. Não, não está. Nós estamos vivendo uma situação que é uma aberração. Quer dizer, a gente fala de educação, essa questão de 94, eu me lembro desse artigo, era um artigo do Gilberto de Menstein, na Folha de São Paulo, em 1994, em que ele analisava o desempenho do Brasil nesses critérios aí da Unesco. E aí eu achei curioso que no artigo dele, ele só falava do Brasil. E eu olhei a tabela, eu falei, puxa, o Brasil está lá atrás. Sim, mas a China está em primeiro. Isso em 1994. São quantos anos? 25 anos. Então, nesses 25 anos, eles só vieram investindo. Quer dizer, você tem uma situação hoje que dói a gente ver que, ao mesmo tempo em que há esse avanço todo da China e de outros países asiáticos, a Índia, a Coreia, o Japão, nós só vamos voltando. Só que dos últimos 2, 3 anos para cá, a volta está sendo, na verdade, uma queda livre, né? Exato. E falando ainda em educação, Pomar, tem aquela pesquisa também que você cita, né, também nesse artigo, onde os professores não são respeitados aqui no Brasil, não é isso? Então, e ainda é todo esse... Enfim, essa perseguição, né, contra professores universitários, professores de um modo geral, a cultura, enfim, deste governo Bolsonaro. Eu queria que você falasse do perigo, né, disso, dos professores, né, uma categoria tão importante, uma categoria que está sendo desrespeitada da forma que está sendo hoje no Brasil, né? Isso é muito prejudicial, né?
Essa é a parte mais dolorosa desse artigo que eu fiz, né? Quer dizer, quando você analisa indicadores e tal, é uma coisa objetiva, né? Mas quando você pega e vê que tem um estudo que foi feito por uma fundação particular, em que ela pergunta num monte de países, olha, como é que é aqui a relação com o professor, parará, parará. Aí você vê que o país onde mais se respeita os professores é a China, e o país onde menos se respeita os professores é o Brasil. Você diz, não, realmente tem alguma coisa muito errada, né? Só que o doloroso é que isso aí só vem se agravando de uma maneira muito rápida, e a maneira que a gente vê na prática, o que é? É professor sendo agredido fisicamente, né? Tem vários casos de professoras, principalmente, sendo agredidas com pancada mesmo por aluno, agredidos verbalmente, agredido por pais e mães que vão reclamar, em vez de bronquear com o filho ou a filha, não, vai reclamar com a professora, né? Com o professor. E aí você tem um estúpido que é colocado no Ministério da Educação, que dizem que é o ministro da Educação, em que esse estúpido, desde que entrou no Ministério da Educação, agride professores, agride universidades, agride todo o sistema educacional. Quer dizer, é uma coisa completamente alucinada, não é só um estudante, um adolescente, lá com seus hormônios ebulindo, né, que vai agredir alguém verbalmente ou agredir até fisicamente. Não, é o ministro da Educação, o cara que está no cargo de ministro da Educação, que agride o tempo todo a educação brasileira. Então, é um negócio, é realmente um pesadelo, né? É realmente um pesadelo. E a violência do Estado em relação ao que os professores ganham, né? É outra forma de violência, né? Institucional aí, né? Essa questão dos salários é uma questão que eu assessoro sindicatos e, no caso, atualmente eu estou assessorando na área de formação o sindicato da educação, quer dizer, eu trabalho com professores da rede pública estadual fazendo formação, né? Então, eu digo para as professoras e professores o seguinte, olha, enquanto vocês não brigarem para mudar de patamar, vocês vão ficar nessa situação. O que eu chamo de mudança de patamar? É que o patamar mais baixo, do ponto de vista salarial, é de professores, todos com formação universitária, igual a de agrônomos, de veterinários, de médicos, de não sei o quê. E se você pega nas carreiras do Estado, né, dos estados, carreiras estaduais, é uma desproporção absurda, porque não faz sentido. Todo mundo tem nível universitário e quem trabalha com educação ganha 1/3 de quem é de outra área. Então, ou se briga para mudar de patamar, essa história de ficar lutando por reajuste de 3%, 4%, não, tem que mudar de patamar. Porque na Coreia do Sul, se você pegar... Por que a Coreia do Sul, que é um país pobre, pequeno, deu essa arrancada toda nos últimos 40 anos? Porque investiu em professor, investiu em educação, investiu em salário. Quando você pega os salários no mundo e pega os salários no Brasil, a Organização de Cooperação de Desenvolvimento Econômico, a OCDE, tem um estudo que mostra quanto é que ganham os professores no nível fundamental, no nível médio, no mundo, e quanto é que ganha no Brasil. Aí não dá para conversar. Quer dizer, como é que alguém vai respeitar uma categoria profissional que ganha uma merreca comparado com as outras carreiras também de nível universitário? A questão salarial também é uma maneira, tanto é que se você pegar nesses estudos que tem agora, eles mostram o seguinte, que ninguém, a garotada, não quer ser professor. Tem isso também nas pesquisas. Sim. A garotada, no Brasil, não quer ser professor. Por que não quer? Porque é uma merreca que ganha. As profissões são avaliadas também pela questão salarial. Quer dizer, tem o componente... Eu participei e coordenei uma pesquisa qualitativa com a categoria de professoras e professores aqui de Santa Catarina, há 2 anos, e eu fiquei impressionado como na pergunta sobre se a pessoa gosta de ser professor, todo mundo assim demonstrou que realmente gosta da profissão. É uma Sim, coisa, foi uma unanimidade essa questão. Sim. Aí você vê, bom, todo mundo gosta de ser professor, por isso que se ferra, né? Porque aí vem um idiota como aquele Alckmin que dizia que professor é uma vocação. O Cid
Gomes também falou isso, professor é uma vocação. Então, se ferre, né? Porque não precisa você ganhar bem. Isso é uma vocação, é quase uma coisa missionária, né? Então, assim, você pega o Maranhão, o governador Flávio Dino fez o quê? Aumentou lá em cima o piso de professoras e professores. Então, hoje, o salário de entrada no Maranhão é quase o dobro de Santa Catarina. Pra você ter uma ideia do absurdo, eu fiz um comparativo. Santa Catarina e o Maranhão têm a mesma população, coincidentemente. Aí você diz, bom, já podemos começar a comparar, né? Os dois têm a mesma população, legal. Detalhe, Santa Catarina, orçamento de 26 bilhões, Maranhão, orçamento de 20 bilhões. Então, se você tem um estado que tem a mesma população e um orçamento maior, você diz, bom, mas se Santa Catarina tem um orçamento maior com a mesma população, significa que pode pagar mais. Não, no Maranhão se paga quase o dobro do valor de entrada de Santa Catarina. E se você pegar os indicadores de qualidade de vida do Maranhão e de Santa Catarina, no Brasil, Santa Catarina está em primeiro ou segundo em quase todos os indicadores, e o Maranhão está em último ou penúltimo em quase todos os indicadores. Então, assim, fica muito claro o que é uma política de valorização da educação para você tentar romper esse atraso, no caso do Maranhão. Então, essa história de dizer que a educação não pode ter um salário melhor... Lá no Rio Grande do Sul, o governador disse que o problema das finanças públicas do Rio Grande do Sul é o salário dos professores. Então é um negócio doido, quer dizer, os próprios dirigentes, né, governadores, ministros e tal, atacam a educação no Brasil. Nos outros países é o contrário, eles louvam a educação, eles investem na educação. Então nós estamos vivendo um problema no Brasil de uma dimensão hoje que talvez as pessoas ainda não tenham se dado conta, e quem hoje está estudando não se deu conta de que daqui a 20 anos não vai ter trabalho de qualidade, não vai ter emprego de qualidade. Esse é um drama que a gente está entrando, né? Exato. Bom, vamos sair um pouquinho do debate sobre educação, só para a gente encerrar. Queria que você fizesse um comentário das últimas notícias, né, em relação à Bolívia. Você viu que a Embaixada do México lá foi cercada, né, por policiais, e o México está acusando a Bolívia realmente de não respeitar, né, a embaixada, e está querendo recorrer também à Corte Internacional. Como é que você está vendo essa pressão, enfim, contra o México, né? México que recebeu o Evo Morales logo em seguida, depois de tudo que aconteceu nesse país, né, na vizinho Bolívia. Ela é coerente, né? Sim. É coerente, porque você tem uma pressão dos Estados Unidos sobre a América Latina, o México tem um governo de esquerda, a Bolívia tinha um governo de esquerda, então você tem um interesse dos Estados Unidos em dar uma pancada no México, ao mesmo tempo que dá uma pancada na Bolívia. Na Bolívia tem um dirigente sindical que está sendo bem cotado aí para a disputa presidencial, um jovem, né? Isso coloca um perigo para os Estados Unidos. Eu ontem estava me lembrando sobre isso, dois dados que as pessoas talvez desconheçam. Os Estados Unidos ajudaram, na época que terminou a Segunda Guerra Mundial, a levar para vários países nazistas das SS, e um deles foi justamente para a Bolívia, o Klaus Altmann, que era conhecido como o Carniceiro de Lyon. E o Klaus Altmann tem até um documentário sobre ele na Bolívia. Ele foi o cara que organizou a repressão aos sindicalistas, organizou a repressão, organizou os grupos de extrema-direita, nazistas. Então a Bolívia tem uma história lá atrás com os Estados Unidos nisso. Então hoje, lá em Santa Cruz de la Sierra, que é onde está a reação mais organizada de direita, dos latifundiários, do pessoal rico, dos brancos, porque a Bolívia tem isso, né? A Bolívia, o Peru, o Chile, quer dizer, você tem a questão indígena fortíssima, né? E aí você tem os brancos, que são ricos, que são latifundiários, que são neonazistas, no caso da Bolívia, tentando acabar com qualquer forma de organização indígena, eles estão assassinando muitas lideranças, né? Isso vem lá de trás dos Estados Unidos levar para a Bolívia um oficial das SS, fugido, um criminoso de guerra, que foi, durante muitos anos, assessor do Banzer, lá na Bolívia, né?
Tem um documentário, chama Klaus Altmann, que era o carniceiro de Lyon, que ficou na Bolívia, ele era assessor do Banzer, daquele ditador na Bolívia. Esse documentário é muito impressionante. E depois, eu me lembrei de um outro filme, que é um documentário também, que foi uma mulher, inclusive, que dirigiu, que é sobre a eleição, a campanha eleitoral, em que o Evo Morales ficou em segundo lugar, que o cara que ganhou, ele foi assessorado por aquele assessor do Bill Clinton, na área de marketing eleitoral. E esse documentário depois virou um filme comercial com a Sandra Bullock. Esse documentário o nome da crise, né? Crise é o nome do negócio. Quer dizer, então você tem um histórico de investimento dos Estados Unidos na Bolívia, e no México, então, nem precisa nem falar, né? Tem aquela frase famosa, pobre México, né? Tan lejos de Dios e tan cerca de los Estados Unidos, né? Quer dizer, então você tem assim uma somatória que é o pior dos mundos, quer dizer, a situação da Bolívia é uma situação hoje sob um ataque violentíssimo, quer dizer, estão assassinando lideranças, estão fazendo todo tipo de... E eles não vão abrir mão disso, da mesma forma como eles não vão deixar que o México ajude, né? Ou que a Argentina, porque o Evo Morales foi para a Argentina para ficar mais próximo, né? Enfim, nós estamos vivendo uma situação de ataque aberto dos Estados Unidos, que talvez, se houver lá uma mudança com a questão do impeachment, ou se o Trump for derrotado, talvez tenha alguma chance da gente resolver. Se não, a tendência é piorar, né? Infelizmente. Ai, ai, ai. Nossa, a gente agradece aqui demais a sua presença. Não, quero lembrar... Diga. Não, é sobre a Venezuela. As pessoas normalmente lembram da Venezuela e descobrem que a Venezuela, quando o Chávez entrou, ela tinha uma reserva conhecida de 70 bilhões de barris. E aí agora ela tem uma reserva conhecida de 330 bilhões de barris, que coloca a Venezuela como o país com a maior quantidade de petróleo do mundo, maior do que a Arábia Saudita, que era até então a maior. Então veja, com o Chávez se descobriu, foi de 70 para 320, quer dizer, mais do que triplicou a quantidade de petróleo conhecido. Mas não é só petróleo, quer dizer, tem a maior reserva de diamante na Venezuela, quer dizer, você tem a Venezuela... o alvo de cobiça dos Estados Unidos é uma coisa de louco. Quando você estuda a história da Venezuela, lá em 1928, era o maior exportador de petróleo do mundo. Então, a gente vê que a América Latina, a riqueza da América Latina também é causa da desgraça, né? Exatamente. Por causa da cobiça, principalmente dos Estados Unidos. Sem dúvida, Pomar. Ai, a gente agradece demais aqui a sua participação, sempre tão brilhante, sempre tão elucidativa, com várias dicas, inclusive de documentários. A gente agradece muito, Pomar, aqui a sua participação. Um grande abraço. E não dá nem para dizer feliz 2020, né? A não ser uma boa luta em 2020, né, Pomar? Um beijo para você. Muito obrigado, igualmente para vocês, mas 2020 vai ser melhor, pode ter certeza. Tá certo, querido, um grande abraço. Falamos aqui com Vladimir Milton Pomar, ele que é analista de relações internacionais. Você sintoniza Rádio Brasil Atual.